Aula de matemática, matemática financeira, parcelas iguais. Então, olha só. Um produto foi vendido em duas parcelas P. Esse P aqui pode ser o valor qualquer que vocês queiram, que o problema te dá. Vamos pensar em R$100 só para ilustrar. Tudo bem? Duas parcelas P iguais a uma taxa de juros I ao mês. Esse I também pode ser, vamos chutar aqui, 10%, tá? Ao mês. Tudo bem? A primeira parcela no ato da compra e a segunda parcela um mês após. Ok? Qual seria o valor à vista? Mateus, desliga isso aí. Então, quanto vocês acham que é intuitivamente o valor à vista? Se duas parcelas, você tem duas parcelas de R$100, uma no ato e uma um mês após. Quem acha que é R$200? Intuitivamente. Tá errado. Você é mentiroso. Vocês acham que é mais ou menos que 200? À vista. É menos? É menos. Quanto a menos? Vamos ver isso agora. É 180. Falso. Então, como é que a gente vai pensar? Entre 0 e Nós vamos pensar o seguinte, ó. No tempo zero, você paga uma parcela P. Certo? E daqui a um mês, você paga também uma parcela P. Então, o que acontece seria assim. Isso aqui seria R$100, isso aqui seria R$100. Só que esses R$100, um mês após, não é o mesmo valor que esses R$100 um mês antes. Um mês antes, vocês concordam que o valor tem que ser maior ou menor? Tem que ser menor. Por quê? Porque aqui é um valor menor. Passado um mês, virou R$100. Deu para entender? Imagina que você vai numa loja que o cara não te dá a opção. Ele fala assim, você vai pagar em duas parcelas de R$100. Que isso? você vai. Ou você não tem condições, tá? Você não tem condições de pagar à vista R$200, você escolhe pagar duas parcelas de 100. Então, esse 100 que você paga no ato vale R$100 mesmo. Só que esse 100 que você paga um mês após, não vale o mesmo que se você pagasse no ato. É isso que eu quero descobrir. Mas por que que não? Por que que não? Porque esse valor aqui, ó, vamos chamar de X, vai. Esse valor X aqui, ele é acrescido de 10% e vai virar 100. Então, isso aqui tem que ser menor. Sim, faz sentido. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu tenho que descobrir quanto que vai dar o valor à vista. Então, o esquema é o seguinte, pessoal. O esquema é o seguinte. Aqui é o mês 0. E aqui é minha dívida. Tá? No mês 0, o que acontece? O valor eu chamei de V. Esse valor V é o que eu quero descobrir. Tudo bem? O valor à vista. A pergunta é, qual seria o valor à vista? O que eu faço no ato da compra? Eu pago a parcela P. Branca. No ato, beleza? Então, esse aqui, valor V, eu quero descobrir. Paguei a primeira parcela. Isso aqui, quando eu saio da loja, é o que eu estou devendo na loja, no ato. Certo? Passados um mês, isso que eu estava devendo quando eu saí da loja, vai ser acrescido de quanto? 10%. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 1,1. Por que 1,1? Porque 10% é 0,1. Certo? Aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Então, eu vou fazer a distributiva. Eu teria que multiplicar 1,1 por V e por menos P. Tá? Então, eu vou multiplicar por 1,1 vezes V menos 1,1 vezes P. Ok? Ok. Até aqui tudo bem, pessoal?
Então, o que eu estava devendo, eu acrescentei 10%. Agora, o que eu faço no primeiro mês? Eu tenho que pagar mais quanto? Eu tenho que pagar menos a parcela que está faltando. Pode pensar em 100. Ok? E quanto fica a dívida no final? Com a loja? 0. Você pagou tudo. Deu para entender o esquema, pessoal? De novo. Professor, isso é só fazendo a teoria. Vamos lá. O produto foi vendido em 2 parcelas P. P no ato e P 1 mês depois, beleza? Eu tenho uma taxa de juros I, que pode pensar em 10%, e eu quero saber o valor à vista. Qual seria o valor à vista? Então, o que é o esquema? Eu tenho o valor à vista que eu quero descobrir. Paguei a primeira parcela, essa branca aqui. Beleza? Isso que sobrou aqui é a dívida no ato da compra. Pisei fora da loja, é o que eu estou devendo. Passados um mês, esse valor aqui tem que ser acrescido de 10%. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 1,1. Aí quando eu faço a distributiva, fica isso aqui, 1,1 vezes V menos 1,1 vezes P. Tudo bem? Até aqui. Só que aí o que eu faço daqui a um mês? Eu pago a segunda parcela. E aí eu zero a dívida. Deu para entender esse esquema? Ótimo. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o V. Certo? Professor, agora o senhor está multiplicando V também, porque na primeira parcela não é R$100 inteiro. É menos. E aí na segunda eu vou pagar 100, porque na primeira não é 100, é isso? Não, a primeira é 100, a primeira parcela. Só que você tirou da dívida 100, logo de cara. O produto vale V, que eu quero descobrir. Logo de cara você pagou 100. Então é isso menos 100. Isso aqui vai ser acrescido de 10%, porque é o que você está devendo para a loja. Certo? Isso aqui vai ser acrescido de 10%. Então você tem que ser multiplicado por 1,1. Foi multiplicado. Aí eu subtraí a última parcela e ficou zerada a dívida. Mas a multiplicação vai ser igual à primeira? Vai ser igual à primeira. Então é como se fosse primeira parcela 100, segunda parcela 100. Só que quanto que é o preço à vista? Essa é a pergunta. Qual é o preço à vista? Se você fosse pagar à vista. Ok? Ótimo. Então, eu preciso resolver essa equaçãozinha aqui, ó. E como que você faz isso, Léo? Eu preciso isolar o V, porque é o que eu quero descobrir, certo? Então, esse menos 1,1P, eu vou passar para o lado direito, vai ficar mais. Esse menos P vai passar para o lado direito, vai ficar mais. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,1V igual a 1,1P menos P, mais P. Ok? Ó, isso aqui menos virou para cá, mais. Isso aqui menos P virou para cá, mais. São 2 P's diferentes. São, é por isso que eu botei colorido. Para a gente diferenciar. O primeiro P branco é no ato e o amarelo é no segundo. Eu não posso colocar ele. Muito bem. Como eu tenho que isolar o V, 1,1 está multiplicando o V. O que eu faço? Passo dividindo. Ou divide todo mundo por 1,1. Então eu vou dividir isso aqui por 1,1. Vou dividir isso aqui por 1,1. E vou dividir isso aqui por 1,1. Posso simplificar alguma coisa? Claro, você vai. 1,1 com 1,1. 0. 0 não. 1. 1 vezes V dá V. 1,1 dividido por 1,1 dá 1. Vezes P dá P. Então, no final das contas, eu tenho que o V é igual à primeira parcela branca mais a segunda parcela dividido por 1,1. Essa interpretação, quer dizer, essa forma dá a seguinte interpretação. O valor à vista é a primeira parcela, que é exatamente no ato da compra,
mais a segunda parcela dividido por 1,1. O que significa dividido por 1,1? 10%. Significa que eu tenho um valor aqui que eu quero descobrir. Quando esse valor passa um mês, eu multiplico por 1,1. Então, para esse valor voltar para o zero, eu tenho que dividir por 1,1. É coerente. É isso. Essa é a interpretação. Deu para entender? Então, a fórmula geral seria o seguinte. Porque eu botei esse 1,1 como 10%, né? Seria V igual P mais P dividido por 1 mais I. Então, vamos fazer a conta só para você perceber o que está acontecendo. Ó. Vou fazer a conta com 100, tá bom? Vou fazer a conta com 100. Então, o V é igual a... Fala para mim. Fala para mim. Quanto que vale P? No nosso exemplo ali. 100. Então, o valor da vista vale 100 mais 100 dividido por 1,1. Ou seja, o valor à vista é igual a 100 mais, se você for fazer na calculadora, 100 dividido por 1,1 vai dar R$ 90,90, próximo disso. Tá? Ou seja, o valor à vista dá R$ 190,90. Vê se não faz sentido, pessoal. R$ 100 é a primeira parcela, no ato. É o valor no zero. R$ 90,90 vai ser acrescido 10%. Se você aumentar 10% de 90 em 90 centavos, chega no 100, que é a segunda parcela. Deu para entender? Fala. Se você tivesse só colocado o vilão aí, eu ia achar que ia poder cortar. E aí eu ia chegar em torno de 3. Aí o que tá errado? Saudade do marido. Cortar onde? Tipo, eu não separei as frações, aí eu botei o vilão com o vilão, ficou só apenas P. Aí o que tá errado? O que está errado é que você não pode... Ó, por exemplo... 2x igual a... 2x é igual a 2 mais 4. Tudo bem? 2 mais 4 dá 6. Você vai passar esse 2 dividindo, vai dar 3. A resposta você sabe que é 3. Se você fizer isso aqui, ó, vai ficar 1 mais 4. Para ficar certo, tem que dividir os dois lados por 2. Aí sim, fica 1 mais 2, 3. Quando você divide por 2, você tem que dividir todo mundo por 2. Para igualdade, para isso aqui continuar uma igualdade, entendeu? Professor, Fala. eu só não entendi ele porque ficou depois 1 mais I. Não, é porque 1,1 saiu de 10%. Mas se fosse um valor I genérico, você tem que somar 1 mais I. Ah, tá. Tá? Essa aqui é a fórmula geral, assim, nesse caso, né? Para duas parcelas. Então deu para entender o esquema? Ótimo. Agora vocês vão... Agora a gente vai pensar no mesmo problema, só que 3 parcelas. Então, depois que você escreveu isso aqui, você pode colocar na linha de baixo assim, o mesmo problema com 3 parcelas. Tá? Só para você não escrever tudo de novo. Tudo bem? Então, o produto foi vendido por 3 parcelas P, iguais a uma taxa de juros I ao mês. A primeira no ato, a segunda a 1 mês e a terceira 2 meses após. Mas deve continuar 10% ou vai ser agora 20%? São 2 meses.
Continua 10%. Qual seria o valor à vista? Aí a gente vai fazer o mesmo esquema aqui. Tá, você poderia colocar assim, coloca a questão 1 na primeira que você escreveu e coloca 2 na de baixo. Tá, a 2 escreve o mesmo problema, só que 3 parcelas. Esse é o esquema aqui. Então vamos fazer o cálculo de V. Então, pessoal, olha só, qual é o objetivo de eu fazer essas contas aqui tudo com T e com I? Porque eu quero chegar numa fórmula geral. Deu para entender? Então olha para cá. Atenção, olha para cá. O que eu quero chegar é nessa fórmula aqui. O valor à vista é a primeira parcela mais... Ó, as parcelas eu coloquei em colorido para a gente diferenciar, tudo bem? Vai, Mariana, olha aqui, ó. O valor à vista é a primeira parcela mais a segunda parcela dividido por 1 mais I, que é o que a gente fez aqui, certo? Mais a terceira parcela. Vocês acham que a terceira parcela vai ser dividida por quanto, pessoal? 2 vezes 1 mais I? Quase. 1 mais I ao quadrado. Por que 1 mais I ao quadrado? Porque o juros é 2 vezes. Porque você vai... Juros sobre juros é ao quadrado, né? Tipo, se você aumentar 10% é 1,1. Se você aumentar 10% em cima de 10%, 1,1 ao quadrado. Por isso que é ao quadrado. Deu para entender? Então, olha para cá, pessoal. Essa parte é importante. Qual é a lógica do negócio? Vamos chamar o valor atual aqui no zero, de valor atual. Essa primeira parcela branca no valor atual é P mesmo. Essa parcela amarela, quando volta para o valor atual, ela tem que ser dividida por 1 mais I, como a gente mostrou nesse anterior. E essa segunda parcela laranja, como ela tem que voltar 2 meses, tem que voltar 1 mês, 2 meses. Ela tem que ser dividida por 1 mais I ao quadrado. Isso é tipo uma PG? É, uma PG, é. Então, o segundo vai ficar 1,1V menos 1,1. Se fosse 4 parcelas, seria P dividido por 1 mais I ao cubo. E assim por diante. Entendeu? Mas a lógica é, se você volta 2 meses, você tem que dividir por 1 mais I ao quadrado. Se você volta 3 meses, ao cubo. Faz aí. Essa é a lógica. Tudo bem? Então eu quero chegar nisso aqui. Vamos ver se eu consigo. Então, vamos usar o mesmo raciocínio anterior. Qual é a dívida? Qual é a dívida que eu tenho com a loja? No ato da compra. Fala pra mim. 100 pau. Não. É V menos a primeira parcela. 200 pau. O valor V é o que eu quero descobrir. O valor à vista é o que eu quero descobrir. Você vai pagar a primeira parcela, a branca. Essa é a dívida que você tem no ato da compra. Beleza? Passou um mês, o que acontece? 1,1 Eu tenho que multiplicar por 1,1 para aumentar 10%. menos 1,1P. Ótimo. Agora, o que eu faço? Aí vai Menos ficar. P. Menos P. P amarelo. Beleza? Agora Ótimo. Agora, isso aqui, depois de um mês, vai ser acrescido 1,1 veio mais 10%. Então vai ficar 1,1 ao quadrado V menos 1,1 ao quadrado P menos P fica quadrado? menos P. 1,1, não, P não. 1,1 P amarelo. Certo? O que está faltando eu fazer aqui no segundo mês? Pagar a última parcela e aí sim fica zero a dívida. Pessoal, vamos lá, passo por passo. O valor V à vista do produto é o que eu quero descobrir. Pagou a primeira parcela, isso aqui é a sua dívida, na hora que você saiu da loja.
Passou um mês, essa dívida foi acrescida de 10%, por isso que eu multipliquei por 1,1. Entendi até aí. Só que aí você pagou a primeira parcela, a parcela amarela, a segunda parcela aqui, certo? Isso tudo aqui virou sua dívida. Isso aqui tem que ser acrescido 10%, então eu vou multiplicar tudo isso aqui por 1,1. Então vai ficar 1,1 ao quadrado, 1,1 ao quadrado, 1,1 vezes P. Então sempre, a cada mês que passar, vai ter que adicionar mais um menos P ali no final, para depois vai dar um a zero. Isso. Aí eu pago a última parcela, que é a laranja, e ficou zero a minha dívida, beleza? Vamos isolar o V. O que eu faço para isolar o V? Essa parte negativa vai passar para cá, vai ficar positiva. Essa parte negativa passa para cá, essa parte negativa passa para cá. Beleza? Então vai ficar 1,1 ao quadrado V igual a... Vai, pessoal? Igual a quanto? Eu tô copiando. 1,1 ao quadrado P da primeira parcela mais Mais 1,1 P da segunda parcela mais a última parcela P. Ok? Divide tudo. Divide tudo por 1,1 ao quadrado. Deixa eu te chamar alguém que quando dá ao quadrado de um lado vai pro outro, vira mais. Não confunde as coisas. Concentra aqui. O que eu posso fazer agora? Cortar o... Simplificar. Atenção na simplificação. 1,1 ao quadrado sobre 1,1 ao quadrado Vai ficar V ao... é igual a 1 vezes V da V. Aqui, simplifico 1,1 ao quadrado com 1,1 ao quadrado. Isso. Aqui, 1,1 em cima e tenho 2 1,1 embaixo. Vai ficar 1,1 embaixo. E aqui não faz nada. Ou seja... Já viu esse vídeo, professor? o nosso valor à vista é a primeira parcela branca mais a segunda parcela amarela dividido por 1,1 mais a terceira parcela laranja dividido por 1,1 ao quadrado. Deu para entender? Então, moral da história. É só cortar. Não, pessoal, o que a gente vai utilizar é isso aqui, ó. Eu estou justificando por que a gente utiliza isso. Qual a interpretação Eu gosto de bagulho de física. Qual a interpretação que eu dou para isso aqui? Vamos lá, vamos ver se alguém sabe a interpretação disso aqui. O que significa esse P branco aqui? P1. É a primeira parcela. Eu quero saber o valor à vista. A primeira parcela no tempo zero é o valor da parcela mesmo. P0, P1, P2. O que significa P amarelo dividido por 1,1? Na primeira vez, quando você tem que tirar dos juros. Exatamente. Quanto que vale esse P amarelo no valor presente? No valor de um mês vale P, mas no valor presente você volta dividindo por 1,1. E esse laranja dividido por 1 ao quadrado? É 2 Porque você voltou 2 meses no valor. Então você divide por 1,1 ao quadrado. Ou seja, chegamos na forma que queríamos. Então você já pode generalizar isso, concordam? Já entenderam a ideia? Se for 4 parcelas, vai dividindo por 1, mais é o cubo, etc. Agora vamos para um fato surpreendente. Peguem a apostila na página 29, penúltima página, e faremos a questão do Enem 2017, questão 5. Vocês precisam se acostumar a ler os textos do Enem, hein, pessoal? É verdade. Por isso tem que pegar a apostila, ler o texto, tenta entender. Professor,
Oi. Agora que eu não entendi porque tu colocou 2,1. 2? Porque tem... É como se fosse assim, ó, 1,1 dividido por 1,1 vezes 1,1. Aí sobra 1,1 só. Pessoal, tenta ler a questão e fazer sozinhos. Tenta ler a questão e fazer sozinhos. 6 parcelas? Leia o problema. Você tem que extrair o que é essencial do problema. Tem muito blá 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 no problema. Pagou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Na sexta, ele decide pagar antecipado a sétima e a oitava. Aí não tem juros. Exatamente, Então, quando você antecipa, você está na sexta. Você vai pagar a sexta, vai antecipar a sétima e vai antecipar a oitava. A sétima e a oitava, teoricamente, você tira os juros dela. Entender uma palavra muito pesada, hein? Mas você tem que entender as coisas para poder viver melhor. Posso ler com vocês? Um empréstimo, obrigado. Um empréstimo foi feito a taxa mensal de I%, usando juros compostos, em 8 parcelas fixas P, iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta. Essa é a parte importante, aqui ó, após... tentei fazer essa, mas não consegui. Aqui ó, após pagar a quinta parcela, decide quitar a dívida na sexta. O que significa quitar a dívida na sexta? Pagar a sexta, a sétima e a oitava no mês da sexta, deu para entender? Então o esquema você tem 8 parcelas. Primeira parcela, segunda, terceira, quarta, quinta. Primeira parcela você pegou P, segunda P, terceira P, quarta P, quinta P. Na sexta parcela tem a sétima e tem a oitava, certo? Então, na sexta parcela você vai pagar P, vai pagar a sétima e vai pagar a oitava. Mas eu já queria inscrição hoje. Está escrito 8 parcelas fixas P. Em cima. Embaixo. Tá, sim. Então, pessoal, atenção, da quinta parcela para cima não interessa mais. Deu para entender? Não. Ele falou que já pagou até a quinta. Na sexta, ele vai quitar a dívida. Isso é interpretação de texto. Ele vai pagar a sétima e a oitava. Na sexta, ele vai pagar a parcela da sexta, vai antecipar a da sétima e vai antecipar a da oitava. Olha as alternativas, veja qual é a correta. Alternativa A. É o mesmo esquema ali, ó. Olha para as alternativas. Olha, pessoal, para as alternativas. Qual é a alternativa? É a A? O problema não é ridículo? Olha só, o esquema é exatamente o mesmo. Vou escrever aqui em cima, de novo. Sexta parcela, sétima parcela, oitava parcela. Certo? Então é só saber a forma. Ou seja, o valor que você vai pagar na sexta parcela é exatamente esse aqui, ó. O que está escrito na alternativa A? Está escrito assim, P, abre colchete, 1 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100, mais 1
mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 ao quadrado. Fecha colchete. Perceba que isto e isto são equivalentes. Mas o que está contando? Essa interpretação de texto aqui, ó. Deu para entender, pessoal? Que a questão do Enem é fácil se vocês conhecem a teoria? Sim, sim. Sem conhecer a teoria não dá para fazer. Muito bem, vamos para número 4. Quem conseguiu fazer a 5, tenta fazer a 4. A 4 sim, a 4 é um desafio. Quem conseguir fazer a 4, Tá de parabéns. está de parabéns. Meu Deus. Se fizer 4, já dá aquela melhorada na nota. Pô, eu tentei fazer, mas não entendi, foi nada. Valemos 3 na nota. É. 3 na média. Quem fizer 4, 3 na média. Aí, ó. Logaritmo. É logaritmo na base E. Na verdade não vai importar, porque se fosse log de 10 daria certo também, na base 10, entendeu? Uma pessoa fez uma dívida e ela vai pagar a dívida em 60 parcelas de R$820 fixas, tá? Todas as parcelas são 820, com a taxa de juros de 1,32% ao mês. Com a 30ª parcela, ela pagará antecipadamente uma das outras parcelas futuras que dê 25% de desconto. Qual é a primeira parcela que pode ser antecipada? A partir da 30ª. Então qual é o esquema? Ela pagou da primeira até a 29ª parcela, ok? Na 30ª parcela, ela vai pagar a parcela de R$820, mais uma outra. Aí tem a 31ª, 32ª, enésima parcela. Certo? Essa enésima parcela aqui, o valor é 820. Ele tem que descobrir qual que é a parcela de 820 que dá um desconto de pelo menos 25%. Ou seja, essa parcela aqui, quando volta no valor presente, ela dá um desconto de 25%. Que parcela é essa? Deu para entender o contexto do problema? Aqui, pagou até a 29ª. Na 30ª ela tem que pagar 820 mais uma que dá um desconto de 25%, que é uma futura. Qual é a parcela futura que vai voltando aqui no presente e dá um desconto de 25%? É mais fácil pensar em N. Então o que tem que acontecer? Essa parcela de 820 aqui, essa parcela de 820, voltando 1 mais I elevado a N, voltando 2 meses, você bota 2. Voltando N meses, que é o que você quer descobrir, você bota N. Tem que ser igual a quanto? 800? Vezes? 650. Exatamente. Vezes 75%. Isso tem que ser igual a 75% de 820. Então, perceba que 820 é irrelevante, porque você vai cortar 820 dos dois lados da equação. Essa é a equação que você tem que resolver, pessoal. Deu para entender? Olha só, de novo. Você entendeu que uma parcela de 820, para voltar tantos meses do valor presente, você tem que dividir ela por 1 mais I elevado a N. Sim, isso eu entendi. Então, essa parcela tem que ser igual a quanto?
tem que ser que dá um desconto de 25% em relação a 820. O que significa desconto de 25%? 1 menos 0,25. Isso é descontar 25%. Ou seja, 0,75. Que é 75% de 820. Ok? Agora, olha para os dados que o problema te dá. Logaritmo de 4/3 e logaritmo de 1,0132. O que isso aqui tem a ver com o problema? Tem que passar log. Olha, pessoal, vocês têm que ter essa malícia. Isso aqui vocês acham que vai vir da onde? Da taxa de juro. 1 mais 0,132. Está aqui. Que é 1 mais I. De onde que vem 4/3? É o inverso de 3/4. 75%, pessoal, é 3/4, né? Vocês sabem disso, né, pessoal? 75% é isso aqui, ó. 3/4. Posso botar 100? Verdade. Então, 4/3 aparece ali, ó. Tá? O que seria o LN? Tenta fazer. LN é logaritmo neperiano. Que pra gente não vai fazer diferença nenhuma pra conta. É logaritmo na base E. Esse é um número irracional. Tá, mas vocês não precisam... É como se fosse log de 10. Log de 4/3 na base 10, log de 1 na base 10. Pois é. Se você fizer a manipulação das contas, você vai encontrar isso. Porque isso aqui, ó... Eita. Isso aqui você passa pro lado de cá, passa 4/3 pro lado de cá, vira 3/4. Pô, 3/4 pro lado de cá, vira 4/3. Exatamente. Então, eu vou substituir 75% por 3/4, tá bom? LN dos dois lados. Porque o problema forneceu LN. O teu programa Mas quer trazer problema para nossa vida, não? Mas é só para vocês não travarem no LN, tá, pessoal? Não precisa travar no LN. Bota logaritmo e trabalha com a ideia de logaritmo. Eu não entendi essa parada. Ó, vou resolver então. O que é log E? LN. LN é logaritmo na base E. O que é baseado? Isso aqui chama-se logaritmo Aí tu tá de sacanagem. neperiano. É só aceitar, só aceitar isso aí e fazer isso. Porque quem descobriu o logaritmo foi um cara chamado John Napier. Mano, já... Ou Napier. Eu disse isso do exército, eu disse isso do Enem, eu disse isso qualquer coisa. Mas eu tô falando para vocês, não precisa saber isso aqui para resolver o problema. 820 vai ser cortado aqui, ó. Simplifica 820 dos dois lados, nem vai precisar usar. Na época do John Napier, não tinha internet, não tinha celular, não tinha TV a cabo. Só tinha. Essa era a diversão da época. Então vai ficar 1 dividido por 1 mais I. O que é 1 mais I? É 1,0132. Olha só que legal. Apareceu 1,0132 aí. Certo? Isso é igual a 75%. O 0,75 não aparece no logaritmo que ele te deu. Mas se você escrever esse número fracionário, esse número decimal em fração, quanto que é 0,75 em fração? 3/4. Olha só. Faça essa associação, pessoal. 0,75 não é a mesma coisa que... Se você pegar uma pizza e dividir em 4 partes iguais, quanto é cada parte em porcentagem?
25. Então tudo isso aqui é 75%. Concordam? Porque aqui é 25%. Então isso aqui é 3/4. Deu para entender? 75% e 3/4 é a mesma coisa. Então eu vou substituir aqui por 3/4. E agora? Como é que eu resolvo essa equação aí? Eu preciso descobrir n. Ele está no denominador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inverter todo mundo, tanto na esquerda quanto na direita. Então vai ficar 1,0132 elevado a n é igual a 4/3. Aí apareceu 4/3 ali, ó. Tá? Bom, como eu falei, esse ln aqui é logaritmo na base e. Tá? Independente do que seja esse e aí, que é um logaritmo neperiano, não vai interessar pra gente. A gente vai resolver com as propriedades do logaritmo que a gente conhece. Então a gente vai passar o ln dos dois lados da equação. Quem vai fazer recuperação aí hoje? Qual propriedade eu uso aqui no logaritmo? Pra tu ver como essa recuperação vai ser um bicho. Qual é a propriedade da potência aqui, pessoal? A potência vai virar uma multiplicação. Então vai ficar n logaritmo de 1,0132 é igual ao logaritmo de 4/3. Quanto que é o logaritmo de 4/3? Precisa. Porque você tem uma equação exponencial aqui que as bases são diferentes. Logaritmo de 4/3, o problema te deu, ó, 0,2877. E esse aqui ele também te deu. Então, como ele está multiplicando, o que a gente faz nesse caso? Passa como? Dividindo. 0,0131. E agora, como é que eu faço essa conta? Então vamos fazer, porque no Enem não tem calculadora. Então perceba que 0,2877 até o 7 são 4 casas decimais aqui, certo? 21. Você fez a calculadora? Não, mas eu fiz, tá? 28,77 são 4 casas decimais para cá, certo? Se você botar 4 casas decimais para cá, fica 131. Então isso aqui é a mesma coisa que eu fazer a seguinte conta: 2.877 dividido por 131. Essa é a conta que vai fazer. Tinha que estudar de noite antes de dormir com conhecimento. É sério isso, cara? Não falou? É sério. Você não falou isso? Falei. E a gente vai dizer isso. Muito bem. E não fixou melhor? Não. Melhor do que não ter feito nada. Por isso que tem que estudar à noite. Vamos lá. Como é que faz essa conta aqui? Eu considero o 2. Considero 28. Considero 287, certo? Dividido por 131, vai dar quanto? 2. 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Vezes 2, 1. 7 menos 2. 5. 8 menos 6. 2. 0. Baixo 7. 2 de novo? Se eu fizer 2, vai passar. 1. 131. Menos. Vai dar um valor aqui. Eu preciso fazer mais conta? Não preciso mais fazer conta, pessoal. Por quê? Porque eu sei que essa conta dá 21, alguma coisa. Por isso que a gente pega o 22. Porque 21 não daria o desconto de 25%, daria menos. Se eu pego 22, eu com certeza pego um desconto maior que 25%.
Deu para entender? Então, eu tenho que considerar o quê? A 22ª parcela depois da 30ª. Então, olha para o gabarito, o que vocês responderiam aí? 51. Olha para as alternativas. Alternativa A, 56, 55, 52, 51 e 45. Qual que vocês escolhem? 52. Por quê? Porque você vai somar 30 com 22. Deu para entender? Porque se você considerasse o 21, não chega a 25%. Ele está pedindo um desconto superior a 25%. Tudo bem, pessoal? Então, resposta é a 30ª mais 22 parcelas, ou seja, na parcela número 52. Alternativa C de coração. Ou seja, pessoal, essa daqui é uma questão considerada difícil para o Enem. Quem é que vai fazer Enem? Levanta a mão. Vocês têm que saber o seguinte, que a pontuação do Enem é diferente da pontuação de outros vestibulares. Vocês sabem disso? Se você acertar 10 questões na UERJ e outra pessoa acertar 10 questões diferentes das suas, vocês têm a mesma pontuação. No Enem isso não acontece. Se você acertar as 10 mais difíceis e outra pessoa acertar as 10 mais fáceis, quem é que tem a maior nota? As 10 mais fáceis. Por quê? Porque se você acertou as 10 mais difíceis, provavelmente você acertaria as 10 mais fáceis. E se você errou, isso é um indicativo do quê? Cola ou chute. Que absurdo! Mas e se no dia anterior eu estiver estudando aquela questão mais difícil e aí cair? Mas olha só, você vai estar fazendo a prova com 5 milhões de pessoas. A questão é considerada fácil se a maioria desses 5 milhões de pessoas acertar, entendeu? Sabe o que eu vou fazer? É comparativo com a população que você está fazendo a prova. Eu vou comprar uma caixa de caneta, vou trocar todos os vídeos com caneta reversa, vou vender naquela porta, e não vai conseguir fazer isso. Mariana, pare de querer destruir o sistema.